Bom dia. Hoje é dia 28 de março. O título da reflexão de hoje é Covardia é um problema de planejamento. Cito Sêneca. A vida sem um planejamento é errática. Assim que se adota um, princípios se tornam necessários. Acredito que tu admitirás que nada é mais vergonhoso que uma conduta incerta e hesitante, assim como bater em retirada covardemente. Isso acontecerá em tudo na nossa vida, a menos que removamos as falhas que se apoderam de nossos espíritos e os detêm, impedindo-os de seguir em frente e se empenhar o máximo possível. No comentário dos autores. O time adversário vem com tudo, estabelece uma vantagem inicial e você não teve tempo para se recuperar. Você se dirige para uma reunião de negócios, é pego desprevenido e a coisa desanda. Uma conversa tranquila descamba para uma briga aos gritos. Você trocou de curso no meio da faculdade, teve de recomeçar as disciplinas e se formou tarde. Parece familiar? É o caos que decorre da falta de planos. Não que eles sejam perfeitos, mas pessoas sem planos, como uma fileira de soldados da infantaria sem um líder forte, são muito mais propensas a ficar desnorteadas e desmoronar. O técnico vencedor do Super Bowl, Bill Walsh, costumava evitar esse risco, traçando um roteiro do início de seus jogos. Se você quiser dormir bem à noite antes do jogo, disse ele numa palestra sobre planejamento de jogos, tenha suas 25 primeiras jogadas definidas na mente na noite anterior. Você vai entrar no estádio e começar a partida sem esse fator de estresse. Será também capaz de ignorar alguns pontos iniciais do seu adversário ou uma surpresa vinda dele. Isso será irrelevante, pois você já tem suas instruções. Não tente inventar em movimento. Tenha um plano. Reflexão. Sêneca identifica algo que muitas vezes interpretamos de forma equivocada na vida. Aquilo que parece covardia frequentemente não nasce da falta de coragem, nasce da falta de preparação. A pessoa que recua, hesita ou se perde diante das circunstâncias muitas vezes não está sendo fraca de caráter. Ela simplesmente entrou na situação sem ter pensado antes no que faria. A vida sem planejamento se torna errática porque a mente humana, quando surpreendida, tende a reagir de maneira emocional. E as emoções, especialmente o medo, a confusão e a ansiedade, não são boas estrategistas. Elas empurram a pessoa para decisões precipitadas ou para a paralisia. É nesse momento que surgem as atitudes hesitantes que Sêneca chama de vergonhosas, o recuo desordenado, a indecisão, a incapacidade de agir com firmeza. Para os estoicos, a preparação mental era uma prática diária. Eles chamavam isso de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de entrar em uma situação, o sábio imaginava os possíveis obstáculos, críticas, fracassos, contratempos, rejeições, atrasos, injustiças, não para se tornar pessimista, mas para que, quando essas coisas acontecessem, ele já estivesse psicologicamente pronto. Sem esse tipo de preparação, qualquer imprevisto parece uma catástrofe. Com preparação, torna-se apenas um detalhe do caminho. É exatamente isso que a metáfora militar implícita em Sêneca sugere. Um exército sem liderança, sem estratégia e sem ordens claras inevitavelmente entra em pânico quando encontra resistência. Cada soldado reage por conta própria, a formação se quebra e o resultado é a derrota. Não porque faltava coragem aos soldados, mas porque faltava direção. O mesmo ocorre na vida pessoal. Quando alguém entra em uma reunião importante sem ter pensado nas perguntas difíceis que podem surgir, qualquer objeção parece um ataque devastador. Quando um estudante inicia um curso sem refletir seriamente sobre seus objetivos, qualquer dificuldade acadêmica parece motivo suficiente para desistir. Quando duas pessoas conversam sem consciência emocional, uma simples discordância pode facilmente se transformar em uma discussão hostil. O problema não é o evento. O problema é a ausência de um plano mental para lidar com ele. Por isso o exemplo de Bill Walsh é tão revelador. Ao definir antecipadamente as primeiras jogadas de um jogo, ele não estava tentando prever cada detalhe da partida. Isso seria impossível. O que ele fazia era eliminar o caos inicial. Com um roteiro preparado, sua equipe não precisava reagir emocionalmente aos primeiros movimentos do adversário. Eles simplesmente executavam o plano. Esse princípio vale para praticamente tudo. Planejar não significa controlar o futuro.
Nenhum plano sobrevive intacto ao contato com a realidade. O verdadeiro valor do planejamento está em algo mais profundo. Ele organiza a mente, ele cria clareza, ele reduz a hesitação. Quando você pensa antes sobre como agir diante de uma crítica, ela perde parte do poder de te desestabilizar. Quando você define antecipadamente suas prioridades, as distrações se tornam mais fáceis de ignorar. Quando você estabelece princípios claros sobre trabalho, caráter, disciplina ou relações, as decisões difíceis deixam de ser improvisadas. A coragem, nesse sentido, não é apenas uma qualidade emocional. Ela é também uma consequência da preparação. Quem já refletiu sobre o que fará diante da dificuldade, entra na situação com mais firmeza. Quem já decidiu quais são seus valores, não precisa ficar negociando consigo mesmo a cada desafio. Quem já tem um plano não desperdiça energia tentando inventar um caminho no meio da tempestade. O improviso constante, ao contrário, desgasta o espírito. Ele cria ansiedade porque cada momento exige uma decisão urgente. E decisões urgentes, tomadas sob pressão, raramente são as melhores. Sêneca, portanto, não está defendendo uma vida rígida ou excessivamente controlada. O estoicismo reconhece que o mundo é imprevisível. O que ele defende é algo muito mais prático: entrar nas situações da vida com a mente preparada. Pessoas despreparadas vivem reagindo. Pessoas preparadas conseguem agir. E essa diferença muda tudo. Planeje seus princípios. Planeje suas prioridades. Planeje como deseja responder às dificuldades inevitáveis da vida. Assim, quando o momento chegar, e ele sempre chega, você não precisará procurar coragem às pressas. Você já terá preparado o terreno onde ela pode existir. Se essa reflexão de hoje fez sentido para você, é porque ela não surgiu do acaso. Ela faz parte de uma obra cuidadosamente construída para acompanhar o leitor todos os dias do ano, como um verdadeiro exercício da mente e do caráter. O Diário Estoico, de Ryan Holiday e Stephen Hanselman, reúne 366 reflexões baseadas nos grandes mestres do estoicismo, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, organizadas de forma prática, acessível e profundamente transformadora. Não é um livro para ser lido às pressas, é um livro para ser vivido. Se você está começando agora no estoicismo, ele oferece um caminho claro, sem jargões desnecessários. Se você já estuda a filosofia estoica, ele funciona como um treinamento diário, um retorno constante aos princípios fundamentais. E se quiser ir além, os autores também têm outras obras essenciais para aprofundar temas como disciplina, propósito, adversidade e virtude, leituras que se complementam e amadurecem com o tempo. Os links para adquirir o Diário Estoico e outros livros recomendados estão na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Ter o livro em mãos muda completamente a experiência. Você passa de ouvinte a praticante. Se a filosofia estoica tem feito diferença na sua vida, esse é um investimento que vale cada página.